Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que mais importa aprender. Essa obra do James V. Shaw. É bastante comum passarmos por toda a nossa educação superior sem nunca confrontarmos as questões que são fundamentais à humanidade em qualquer lugar ou época desde que os homens habitam este planeta. Para se obter uma educação é necessário muitas vezes fazer aquilo que o percurso de estudo do ensino médio ou da faculdade exige. Há um momento em que sabemos que algo nos está faltando, e quando esse momento chega devemos saber a quem recorrer. A maioria das pessoas precisa de um guia para começar, depois de perceber que deveria de fato começar. Estou recrutando aqueles interessados no todo, que querem ouvir as coisas mais elevadas sendo louvadas, tendo-as como um fim em si. A maioria achará este livro sobre o que mais importa aprender algo excêntrico, e é, mas creio que sua excentricidade resulta de sua singularidade, de seu esforço para sugerir que devamos, como nos disse Aristóteles, dedicar o melhor do nosso tempo às coisas elevadas e divinas, que definem para que estamos vivos. James Vincent Shaw, que nasceu em 1928, é sacerdote jesuíta, filósofo, professor e autor de tantos escritos, quase 50 livros, além de capítulos, ensaios e artigos. E sua bibliografia passa de 150 páginas, só de bibliografia. Após servir do exército, ingressou em 1958 na Companhia de Jesus e na Universidade de Santa Clara, na Califórnia. Recebeu o título de mestre em Gonzaga University em 1955 e de PhD em Teoria Política na Universidade de Georgetown em 1960. Foi membro do corpo docente do Instituto de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e do Departamento de Política da Universidade de São Francisco, e em 1977 mudou-se para a Universidade de Georgetown. O Padre Shaw se aposentou em 2012, pronunciando sua última palestra, The Final Gladness, ovacionado por colegas e alunos, e retirou-se no lar de idosos dos jesuítas na Califórnia. Ele continuou a escrever para revistas e sites como The Catholic Thing.org. Se me permitem a ousadia, há dois tipos de educação que devem ser buscados ao mesmo tempo. No primeiro, devemos procurar nosso sustento. Essa não é uma tarefa ignóbil e quase sempre demanda certos esforços tediosos, como frequentar o curso de Direito, compreender a Bolsa de Valores ou passar no exame de Relações Exteriores. O segundo é de uma natureza muito diferente. Para buscar, necessitamos daquilo que Aristóteles chamou de lazer, ou de scolé, é o tempo livre, espaço e tempo para questões que têm pouca relação direta com o trabalho e a sobrevivência. Interesso-me aqui, sobretudo, pelos livros que acredito que nos levam até o cerne daquilo que é. Pretendo que essas reflexões incitem aquilo que há de mais fundamental em nós. No entanto, escrevo essas páginas com certa diversão, como o subtítulo da obra insinua, pois sei quão pretensiosa a nossa vida pública e acadêmica pode ser, e também quão pretensioso é, de minha parte, sugerir que eu sei qualquer coisa sobre as questões superiores. Então, isso aqui é uma seleção de ensaios antagônicos sobre a conclusão do nosso saber ou como finalmente adquirir uma educação enquanto ainda se está na faculdade ou em qualquer lugar. Contém algumas orientações tardias sobre como empregar o seu tempo livre quando as questões fundamentais permanecem confusas, independentemente de sua escolaridade, acompanhadas de variadas listas de livros, espécies raras em extinção. Tradução do Leonardo Araújo. Prefácio à edição brasileira. Vamos lá, então. O título: O que mais importa aprender, juntamente com o tão citado, longo e divertido subtítulo, se cuidadosamente analisados, explicam bem do que trata este livro. Primeiramente, este livro não se enquadra naquela categoria de livros cujos temas lhes dão a reputação de grandes livros. O conhecimento presente nos grandes livros não deve ser ignorado. Contudo, como Leo Strauss e Friedrich Wilhelmsen destacam, cedo ou tarde os grandes livros contradizem uns aos outros. Com frequência levam o estudante ou o leitor ao ceticismo acerca da aprendizagem intelectual, da possibilidade de conhecer a verdade das coisas. Os leitores passam a suspeitar que, se aqueles chamados de grandes pensadores não são capazes de compreender, tampouco eles conseguirão. Por que se dar o trabalho? A leitura de um grande livro, ou de qualquer livro, na realidade, pressupõe um certo bom senso filosófico, com o qual devemos avaliar ou examinar o que lemos ou ouvimos. É a esse fim que o que mais importa aprender se dirige. As longínquas origens deste livro remontam a um episódio ocorrido comigo no exército americano em um curto período entre 1946 e 1947. Estava numa faculdade de engenharia em Fort Belvoir, Virgínia. Anteriormente tinha estudado um semestre na Santa Clara University,
onde fortuitamente li o famoso Como Ler Livros, do Mortimer Adler, um dos livros mais difíceis que eu já tinha lido. Em um fim de semana, sem nada para fazer, fui à biblioteca. Sabia que deveria ler algo. Percorri as prateleiras que eram, na época, organizadas pela classificação decimal de Dewey. Enquanto procurava, logo percebi que, dos milhares de livros que havia naquela biblioteca, não tinha a menor ideia de qual ler. Já tinha ouvido falar de Aldous Huxley. Então procurei seu romance, Férias em Chrome. Eu não sabia nada sobre o livro, mas anos mais tarde, depois de começar a lecionar na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, na Universidade de São Francisco e na Georgetown University, percebi que a maioria dos alunos, mesmo na faculdade, assim como muitos que já se graduaram há muito tempo, nunca de fato souberam o que poderiam ler para lançar alguma luz sobre a realidade das coisas. A versão curta do subtítulo deste livro seria Como obter uma educação mesmo ainda estando na faculdade. Pouquíssimos alunos nas últimas décadas de fato estudaram livros que tocaram suas almas. De alguma forma, ao longo dos anos, eu me deparei com alguns livros essenciais que, quando lidos, fazem exatamente isso, tocam as almas. Mas não se toca uma alma apenas por tocar. Um livro pode fazer com que o leitor chegue à percepção de que as coisas fundamentais deste mundo e de além dele são simplesmente verdadeiras e boas. Essa experiência na biblioteca resultou gradualmente na ideia deste livro. Fiz a mim mesmo o juramento de que ao menos alguns dos meus alunos e ex-alunos agora já mais velhos teriam algum tipo de guia quando passassem pela experiência porque passei em Fort Belvoir. Quando percebessem não ter a menor ideia do que deveriam ler, portanto, o que mais importa aprender, presumo que qualquer um é capaz de aprender, mas não sabe disso. E quando não sabe onde buscar. Não precisamos estar aprisionados num sistema educacional escolar como se aquilo que ensina fosse tudo que há para se aprender. Alan Bloom, em The Closing of the American Mind, o cerramento da mente americana, o fechamento da mente americana, diz que todo professor universitário, ao se deparar com uma nova turma a cada novo semestre, sabe que todos ali ou já são céticos ou acreditam que ele o seja. Assim, o que mais importa aprender oferece várias listas de livros sobre o que ler que podem conduzir o leitor àquilo que muitos denominam as coisas mais elevadas, ou aquilo que Aristóteles chamou de vida contemplativa, a consciência de que algumas coisas são dignas de serem conhecidas por si sós. Em última instância, é este o motivo primordial pelo qual nos é dada uma mente, para conhecer aquilo que é, conhecer aquilo que Joseph Pieper chamou no título de um de seus perspicazes livros de A Verdade das Coisas, referência ao livro Live the Truth, and the Truth of All Things, and the Reality and the Good, vivendo a verdade, ou a verdade de todas as coisas, da realidade do bem. Depois de anos lendo e lecionando sobre muitos dos livros mencionados aqui, desenvolvi o que eu chamo de a experiência do brilho no olhar. Sempre gostei de turmas de 60 a 90 alunos. Sou cético quanto às políticas que limitam o tamanho das turmas a 20 ou 25 alunos. No todo caso, começavam as aulas. Normalmente, nas minhas aulas, eu começava sempre com a Ética de Aristóteles e terminava com os Diálogos de Platão, a Apologia de Sócrates e a República, com cerca de 8 livros entre eles. Eu tinha o cuidado de ler com as minhas turmas alguns livros relativamente curtos que abordavam o cerne da questão. No começo, os semblantes dos alunos eram geralmente sérios e céticos. Conforme seguíamos com a leitura, cada turma progredia no seu ritmo no texto de Aristóteles. Eu selecionava alguns alunos arbitrariamente de acordo com a sua compreensão do texto. Logo, os alunos se acostumavam. Depois de algumas semanas, eu percebi que um ou outro aluno lá no fundo, um que no começo apresentava-se bastante descrente da empreitada, estava repentinamente prestando atenção ao que estava sendo discutido. Era nesse momento, no brilho no olhar, que eu sabia que esse aluno tinha tomado consciência de que havia algo ali que ele precisava e queria saber. Ele estava começando a livrar-se de seu ceticismo inicial e da pressuposição de que o seu próprio mundo não era tudo aquilo que é. No romance de Christopher Morley, The Roundhead Bookshop, a livraria assombrada, um jovem inteligente, também confuso, entra por acaso em uma livraria do Brooklyn. Em uma conversa com o sábio dono da livraria, o jovem expressa certa dúvida acerca da importância dos livros. O vendedor olha ao redor para todos aqueles livros nas prateleiras e diz ao jovem espantado: estes livros que você está vendo nessas prateleiras são as coisas mais explosivas que há no mundo. Isso mesmo, livros, silenciosamente imóveis nas prateleiras etiquetadas, podem ser explosivos quando os apanhamos. Essa também foi a minha reação e é esse espírito que tentei transmitir em o que mais importa aprender. Precisamos nos lembrar, no entanto, de que tanto do que é bom quanto do que é mal podem ser encontrados em livros. Também devemos lembrar de que o conhecimento do que é mal também é bom. É bom que saibamos o que é o mal, o que ele pode fazer no mundo e em nossas vidas.
Errado é não saber o que é ou não é o mal, se não fazendo mal consciente e voluntariamente. É por isso que necessitamos de certo bom senso filosófico antes de iniciarmos a leitura de qualquer livro. Livros muito ruins podem ser escritos de forma muito atrativa e persuasiva. Livros muito bons podem ser pouquíssimos elucidativos à primeira vista. Esse é um pouquinho dessa aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a conhecer, a chegar ao maior número de pessoas possível. Gostaria de agradecer aos 498 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que ficaram outra por conta de um conteúdo outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.